Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Vocês podem se assentar. Vira para a direita e esquerda e fala assim: que Deus te abençoe nesta noite. Seja uma palavra do Senhor para a tua vida, amém? Quero dar boa noite também aos irmãos que estão acompanhando pela internet. Tem gente lá em Itapetininga acompanhando, né? O pastor Gilberto, a pastora Rose, que sempre acompanha. E a gente tem um combinado, né? O dia que você for lá, o dia que eu for, tem que mandar um abraço, senão depois há cobranças. Vou mandar um abraço também para minha esposa. Ela não pôde vir por causa das situações que ela tem vivido ali de dores na coluna, e para viajar é muito difícil, né? Está fazendo um tratamento. Meu filho também não pôde vir porque tinha prova na escola hoje, não pôde estar com a gente, e ele não está ainda assistindo porque sai da escola 9h15 da noite, todos os dias. Então ainda está estudando, né? Mas ela com certeza deve estar acompanhando. Eu mando um beijo e abraço, não só para eles, mas também para toda a igreja de Itapetininga, que sempre tem acompanhado os cultos aqui da igreja, que são dias diferentes, né? E no domingo à noite, por exemplo, nós não temos cultos lá em Itapetininga, a gente só tem de manhã. E à noite a gente está acompanhando sempre os cultos e servindo a Deus junto com os irmãos aqui da igreja. E nas quartas, que lá é dia de oração, quarta-feira é culto de oração, nós estamos sempre lembrando da igreja em São Paulo, porque nós não somos 2 ou 3 igrejas, nós somos uma igreja só, aquela igreja que ora uns pelos outros e tem a graça do Senhor sobre a nossa vida, porque sem a graça do Senhor nós não somos nada, não somos ninguém, mas com a graça do Senhor nós alcançamos lugares altos, lugares onde a bênção de Deus nos leva para realmente ter aquilo que nós não temos. E essa capacidade do Senhor em nos mostrar lugares mais altos é justamente sair do meio dessa confusão que o mundo se encontra. O mundo hoje está numa confusão muito grande, e para você viver bem nesse mundo atual, você precisa olhar as coisas do alto. E lá do alto, onde vem o poder do Senhor, você vai ver melhor e com certeza vai entender melhor os propósitos de Deus para a igreja e para a tua vida como igreja. Amém? Em nome de Jesus, que você receba isso no teu espírito para a glória do Senhor. Amém? Queridos, nesta noite eu gostaria de muito simplesmente falar de algumas coisas. Nós temos muitos fundamentos na presença do Senhor, da igreja do Senhor na terra. Muitos. Poderíamos olhar para a Bíblia e ver coisas que o Senhor colocou desde o Antigo Testamento até o Novo, que são coisas eternas. São coisas que vamos viver na nossa vida aqui na terra, e algumas delas vamos viver no céu também, né? Como por exemplo, amar as pessoas. Nós vamos viver na terra e vamos viver no céu. Vamos amar para sempre. Aleluia! Quem não ama na terra não conhece a Deus, porque a Bíblia diz em 1 João 4,8 que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, se você quer viver no céu, você precisa amar as pessoas aqui na terra. E não é amar só quando encontra, ô queridão, nada disso. É na ausência também, né? Dizer assim, meu queridão, na ausência, e principalmente na ausência, porque assim você declara que você é um servo de Deus. Existem muitos fundamentos como esse que eu citei, mas 3 deles, no meu conceito, eu preguei recentemente essa mensagem lá em Itapetininga, e foi algo que trouxe para os irmãos uma visão muito ampla dos porquês somos cristãos. Tem gente que vem na igreja, pastor Diego, nem sabe por que é cristão. Tem gente que se batizou, nem sabe por que se batizou. Por isso que a pessoa se desvia. Por isso que a pessoa, ela não permanece na presença do Senhor, porque ela não sabe os fundamentos principais da vida cristã. E esses fundamentos que eu gostaria de explicar para os irmãos dentro daquilo que o Senhor nos ensinou. E eu queria citar 3 deles, representando o Pai, representando o Filho e representando o Espírito Santo. Então o primeiro eu represento, o segundo e o terceiro, o Espírito Santo. São 3 bem lógicos. Primeiro deles, a gente vê sempre o Bolsonaro falando sobre aquele trecho célebre de João 8,32. Qual é o trecho? E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. É claro que quando o Senhor falou isso, Ele estava falando da sua palavra, das verdades da sua palavra, mas em todos os sentidos isso. Se você conhecer a verdade das drogas, você nunca vai entrar nas drogas. Se você conhecer a verdade do roubo, você nunca entra pelo caminho do roubo.
porque você vai saber as consequências que tudo isso traz para a tua vida. Ou seja, quando você conhece a verdade em todos os assuntos, você é liberto de muitos males. Tem pessoas que ainda vivem males terríveis, porque conheceu a verdade do Senhor, mas vive uma vida de mentira. Mesmo estando na igreja, mesmo se dizendo cristão, vivem mentindo uns para os outros, mente para Deus. Pastor, isso é possível? Claro que é. Você vem, por exemplo, num culto como esse, e você ouve um ministrante de louvor aqui, como o pastor Paulo, ministrou muito bem, fala assim: irmãos, eu preciso de ti. Você vai lá só na aparência, e fala para o irmão algo que você não está sentindo. O que é isso? Mentira. Diante de Deus, o Senhor conhece toda a nossa estrutura e o nosso caminho. Pessoas abençoadas não são aquelas que erraram, são aquelas que erram e diz que não erram. São aquelas que se sentem mais do que deveriam se sentir. Nós precisamos entender a verdade de Deus como sendo regra da nossa vida. Quando o Senhor veio, Ele estabeleceu a verdade. Qual era a verdade? A verdade é a sua palavra. A sua palavra diz: tenha paz com o teu irmão, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então eu tenho que ter paz com o meu irmão. Tenha amor uns pelos outros, então eu tenho amor uns pelos outros. Perdoe, porque da mesma medida que você tem sido perdoado, você perdoe também. Não julgue, abençoe. Todas estas coisas beneficiam a nossa vida como cristãos. E quantas vezes nós não somos abençoados, justamente porque nós fazemos o contrário do que a palavra da verdade nos ensina. A palavra da verdade diz que nós precisamos levar os irmãos para a presença de Deus, mas às vezes uma atitude tua, um abraço não dado, uma palavra, uma paz, que você virou as costas e saiu, ao contrário de levar as pessoas para o reino de Deus, você está tirando as pessoas do reino de Deus. As pessoas vão para casa e passam a semana pensando: poxa, aquele irmão, aquela irmã, poderíamos ser mais unidos. Quando você conhece a verdade, as práticas do primeiro amor, elas surgem na tua vida. Então, pode ver, quando a pessoa aceita o Evangelho de Jesus, ela vem até a igreja e ela faz de tudo sem reclamar. Qualquer coisa que for necessário, não é que o pastor manda não, qualquer coisa que for necessário, ela faz de tudo. Precisa limpar a igreja, ela limpa. Se precisar limpar o banheiro, ela vai limpar. Se precisar fazer qualquer coisa, ela está presente. Ou seja, ela abre mão da sua vida. Quando tem aquele primeiro amor, conheceu a verdade. A verdade é amar uns aos outros, é estar junto, é compartilhar. Por isso que eu não acredito nas igrejas criadas até no século atual, as igrejas chamadas que usam aquela tática do metaverso, né? E vivem nas suas casas, assistindo os cultos na casa. Não, igreja é comunhão, igreja tem que estar junto, igreja tem que compartilhar. Eu preciso de você, meu irmão, você precisa de mim. Quando dois concordarem na terra, será ligado no céu. O elo de duas dobras ganha as coisas. Quando nós estamos numa jornada de braços dados, nós vencemos nas guerras, nas dificuldades. Quando nós estamos com a igreja, nós somos o exército de Deus na terra. Então não é pela internet. O pessoal que está assistindo pela internet talvez esteja assistindo justamente porque não pôde estar aqui. Uma coisa ou outra, de vez em quando acontece. Eu não posso porque eu estou trabalhando, eu não posso porque estou doente, eu não posso porque apareceu uma situação, beleza, mas isso não é a regra. A regra é nós estarmos juntos porque conhecemos a verdade, e a verdade nos chamou como corpo e igreja, do qual o cabeça é Jesus Cristo nosso Senhor. É por isso que nós estamos juntos, porque nós conhecemos a verdade. Quando você conhece a verdade, você começa a entender o propósito de Deus para a tua vida como cristão. O propósito de Deus para a tua vida, quando você conhece a verdade, é saber que aqui você é peregrino. Logo, logo você está no céu. A tua identidade não é brasileira, embora você tenha um RG brasileiro. A tua identidade é cidadão dos céus. Teu nome está escrito no livro da vida. Então você já mudou. Você está aqui por hora. Na verdade você é um ET.
É um extraterrestre, que a terra aqui não vai ser renovada não. A Bíblia diz lá em Pedro, que os elementos ardentes se desfarão. Essa terra vai ser destruída. Elemento é tudo que constitui uma matéria, vocês sabem disso. Tudo vai ser destruído. E nós que somos a igreja do Senhor seremos arrebatadas para viver num lugar em que a Bíblia fala que há ruas de ouro e muro de cristal. E o que é isso? Nossa, rua de ouro, que bênção, eu vou andar nas ruas de ouro. Ouro significa pureza, porque o ouro só é reconhecido depois que ele passa pelo fogo. Ruas de cristal, lá não há paredes, não tem nada escondido, tudo é claro diante da glória de Deus. Por isso que você tem que entender as coisas do reino de Deus. Quando você conhece a verdade, e conhecer na Bíblia é fazer-se um só com o Senhor. Por isso que Paulo, quando conheceu a palavra, ele disse: agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. As coisas que eu faço agora são coisas relacionadas a Ele. Antes de conhecer a verdade, ele achava que conhecia. Então ele era um conhecedor lá, sentado à beira de Gamaliel, Antigo Testamento decorado, tudo tranquilo. Mas quando ele conheceu a verdade, ele teve uma mudança real de vida, até seu nome mudou. E o seu também, porque o meu nome, a Bíblia diz que lá no céu tem um novo nome que o Senhor vai me chamar. Nós não sabemos qual é, mas essa é a verdade. Então, como prova que eu sou um cristão genuíno? Primeiro, eu conheço a verdade do Senhor, porque conhecendo a verdade me liberta. O mundo não consegue perdoar, mas eu consigo. O mundo não consegue amar, mas eu consigo. O mundo não consegue estar junto, mas eu estou. O mundo até na família, um briga com o outro. Não, eu estou na minha família, não é para brigar, eu estou na minha família para unir as pessoas. Deus vai me usar para ganhar a minha família. Eu quero declarar sobre a sua vida, sobre a sua casa, que toda a tua família é do Senhor Jesus. Talvez não esteja agora, mas Deus vai te usar porque você conheceu a verdade. E essa verdade nos leva a viver o que o Senhor nos ensina. Como eu disse, quando o Senhor falou da verdade, Ele estava falando da sua palavra. Mas em todos os aspectos, quando você vai atrás da verdade, a verdade te liberta de todos os males. Quando Judas teve um encontro com a verdade, ele não era traidor. Quando Pedro teve um encontro com a verdade, ele não negava. Aí existem os outros dois pontos. Então, em primeiro lugar, representando o Senhor Deus, é necessário para quem é cristão genuíno conhecer a verdade. De que maneira? Lendo a palavra, meditando na palavra. A Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas, na palavra, a vida eterna. Eu pergunto, qual foi a última vez que você leu a Bíblia? Um cristão genuíno tem o hábito de ler a Bíblia para conhecer a verdade. Por quê? Porque a verdade me liberta. Eu quero a libertação. Ora, se você quer a libertação, não precisa de muitas coisas. Primeiro, você precisa conhecer a verdade. E conhecer a verdade é examinar. Os médicos de hoje, dá uma raiva, você chega lá, de repente se o médico não é especialista, ele dá uma olhadinha e tudo é virose. Mas o especialista, o que ele faz? Ele examina. E quando ele não consegue a olho nu, ele manda fazer uns exames. Os exames revelam. Os exames revelam. Quando você examina a Escritura, os exames revelam. Revelam coisas que você ainda não viu. Porque tem coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, o coração não sentiu. Mas tem coisas preparadas por Deus para aqueles que o amam. Examine. Quantas vezes você saiu deste culto, seja durante a semana ou domingo, e pegou aquela palavra que o pastor Diego anotou e falou: hoje eu vou passar uma tarde examinando o contexto histórico, aprendendo sobre aquelas coisas, porque é muito importante, essa palavra vai libertar a minha vida. Quem conhece a verdade dificilmente é enganado. Fala para o teu irmão, quem conhece a verdade, dificilmente é enganado. Vocês estão entendendo? Primeira coisa que mostra que um cristão é cristão genuíno, ele tem interesse em conhecer a palavra.
Tem gente que vem na igreja por outros interesses, para conquistar uma casa, um carro, tudo bem, para conquistar uma vida financeira melhor, um emprego, não é? Estava vendo o pastor Paulo, irmãos, ministrando sobre a ceia. Para que você é abençoado? Para mim não existe outro sentido. Eu sou abençoado porque Deus quer me transformar num abençoador. Falei outro dia lá na igreja, tem gente que aceitaria uma proposta de emprego de 3 mil reais, que é um bom salário. Talvez aqui não, mas lá em Itapetininga é muito bom esse salário. E aí vai fazer a entrevista do emprego, quando chega lá o patrão fala, só que é o seguinte, essa semana teve um problema aqui na empresa, e nós precisamos reduzir tudo. Então, em vez de 3, nós vamos te pagar 2.700. Pode ser? A pessoa aceitaria sim ou não? Por quê? Porque ela precisa. Eu dou um desconto lá de 300 porque eu preciso. É assim que você tem que pensar no dízimo. O dízimo é uma coisa que não é tua. Tem gente que fala assim, quanto que é? Tem que dar 10% para Deus e sobra 90%. Mentira. Os 90% para nós é 100%. Porque 100 é o que nos pertence. O 10 não é nosso. E o diabo quer tirar da tua vida essa razão para você não prosperar financeiramente. O que é de Deus, por isso o Senhor pegou aquela moeda e disse assim, na moeda tem o quê? Tem a figura de César. Então, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Os 10% não é meu, 10% é de Deus. Ele coloca na nossa mão. É Ele que nos dá um emprego, é Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá bênção, é Ele que pode aumentar o nosso salário, aumentar a nossa renda, surpreender a nossa vida. Tem uma irmã lá na igreja, que ela é tão literal nisso, que quando ela recebe uma caixinha do patrão, 10 reais, ela leva R$1 e põe de dízimo na igreja. Essa semana ela estava testemunhando que Deus deu para ela uma casa própria. Sabe o que é isso? Fidelidade. Por que Deus me abençoa? Porque ela sempre foi uma abençoada, abençoadora. Ela conheceu a verdade. Quando você conhece a verdade, você sabe que aquilo ali é teu e aquilo é de Deus. Você conhece a verdade te liberta. Liberta do quê? Você pode ver, tem gente que não dá o dízimo porque não tem fé. Esses são os que estão endividados, a maioria. Não, mas você acha que eu vou dar 400 para a igreja? Está endividado, está com o cartão estourado, está com o limite do banco estourado, a maioria. Às vezes perde o emprego, vou receber o seguro-desemprego, não dá para nada, vive passando necessidade, na casa não tem nada para comer. Por quê? Porque está contra a verdade. Agora, quando você vive a verdade do Senhor, o Senhor levanta até a igreja, a família do Senhor, para abençoar quando você não tem alimento, para abençoar muitas coisas da tua vida, abençoar remédios quando você está doente. Mesmo você sendo infiel, a Bíblia diz que Deus é fiel. Então Ele usa pessoas para abençoar outros. Você está entendendo? Esse é o fundamento de quem é cristão. Conhecer a verdade. Segundo ponto representando, obrigado irmã, segundo ponto representando o Senhor Jesus, não basta conhecer, é importante viver a verdade. Palavra de João, capítulo 1, versículo 1, dá para colocar aí, irmãozinho, aqui na frente no telão, para a gente ler? João 1:1, João 1:1, pode ser? Vamos ler o trecho da palavra, para dizer que depois eu não li. Eu já li João 8:32. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. João 1, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Versículo 2. E ele estava com Deus no princípio. Versículo 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Versículo 4. Nele estava a vida, e ele era a luz dos homens. Versículo 5. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. 6. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Aí fala sobre a história de quando Jesus veio para a terra. Bom, dentro do conceito de viver a verdade, eu só posso olhar para Jesus, porque Ele era a verdade. Aí Ele veio para viver a verdade. Não é o que eu falo, é o que eu vivo. Por isso Francisco de Assis diz, evangelize o tempo todo, se for necessário você usa palavras, porque a minha vida, uma vez que conhece a verdade, é preciso viver a verdade. Quem vive a verdade não é confundido, quem vive a verdade não fica
Você é cristão? Estou indo lá na igreja. Quem vive a verdade tem atitudes corretas. Quem vive a verdade ama mesmo. Quem vive a verdade perdoa mesmo. Quem vive a verdade se une mesmo. Quem vive a verdade não fala mal, fala bem. Quem vive a verdade está vivendo. Sabe, Judas, quando teve que viver a verdade, ele se tornou um traidor. Porque a verdade era muito, ele se incomodava com qualquer situação. Assim acontece com as pessoas na igreja. A mulher do vaso de alabastro, ela vai e quebra o vaso lá na casa de Simão, não é? Ela quebra e joga aquele unguento. A Bíblia diz que custava mais de 360 denários, 360 dias de trabalho, 1 ano de salário. E joga ali, começa a lavar os pés do Senhor com suas lágrimas, enxugar com seus cabelos. E aí já vem Simão e diz assim, se ele soubesse que ela é uma pecadora, ele nem permitiria que ela ficasse ali aos pés dele. E o Senhor olha para ele e fala, Simão, eu estive entrando na sua casa, estou com você aqui comendo, desde que eu cheguei você não me deu nenhuma palavra de amor, um carinho, nada. Ainda você vem recriminar a mulher que está aqui, lavando os meus pés com suas lágrimas, enxugando com o cabelo. E ela abre o vaso de alabastro e coloca ali aquele perfume, aquele unguento caríssimo. E certamente Judas olha para aquela cena e fala, todo esse dinheiro gasto dessa maneira, podia dar esse dinheiro para os pobres. É assim, quando não se vive a verdade, às vezes até você conhece a verdade, mas quando você não vive a verdade, você só critica os outros. Você não dá o dízimo e critica quem dá. Você não dá a oferta, mas critica quem dá. Você não vem no trabalho, não vem na limpeza e ainda critica, dizendo, aquela irmã só quer se aparecer. Viver a verdade é se colocar, é criar essa palavra empatia, muito mais claramente nos dias atuais. Mas isso já é bíblico desde muito tempo. Se eu faço parte de uma comunidade, eu estou naquela comunidade não como um usuário, mas como um servo de Deus, trabalhando junto com os meus irmãos. Que dia que é a limpeza, que dia que é a cantina, que dia que vai acontecer isso, que dia que vai acontecer aquilo, qual dia que eu posso ajudar, em que eu posso ajudar. Por quê? Porque eu aprendi que a igreja é feita de pessoas, e a comunidade precisa trabalhar junto para alcançar os objetivos. Isso é viver a verdade. Se você conhece a palavra, mas não vive a palavra, então a palavra é só uma teoria. Você acha bonito abrir a Bíblia, como eu vejo aí, citei até o Bolsonaro. Ele pode citar 1000 vezes, e conhecereis a verdade, e a verdade libertará. É legal, o Jô Soares conhece a Bíblia inteira. É muito bom conhecer, legal, mas a vivência faz muita diferença na nossa vida. O Senhor Jesus era a verdade, mas Ele veio viver a verdade na terra, para mostrar que é possível, para mostrar que pode ser feito, para mostrar que vocês olhem para mim, porque eu não disse para você, faça e eu não faço, falem isso, mas eu não falo, ame, mas eu não amo. Não, mesmo sendo colocado injustamente na cruz do Calvário, Ele olhou para o Pai e disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Por quê? Porque não conheciam, e muitos deles conheciam, mas não viviam a verdade. Então, representando o Senhor Jesus, é necessário viver a verdade. Quando você conhece, o próximo passo é viver. As pessoas que conhecem, mas não vivem a criticar, vive a questionar. Por que o culto é tal hora? Por que o culto terminou aquela hora? Meu irmão, você tem que gostar de um culto, porque aqui o culto termina, mas lá no céu o culto é constante. Habitue-se a isso, essa é a sua vida daqui para frente, servir e adorar a Deus, para sempre, 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 a não ser que você prefira arder no mármore do inferno. Que a nossa vida é assim, ela passa. A única coisa que passa da terra para o céu é o louvor. E o louvor o que é? A vivência da palavra. Você pediu ali, restitui, eu quero de volta o que é meu. Quem conhece a palavra e vive a verdade, não anda atrás de restituição, mas anda procurando saber como não perder o que Deus já deu. Antes de restituir, eu quero que Deus abra os meus olhos para eu não perder
Então eu não quero perder a comunhão. Como o pastor Paulo falou, tem gente que só pensa em restituição em grana. Ai meu Deus, eu quero de volta que é meu. Mas a restituição maior é quando as pessoas têm a visão aberta para conhecer e viver a verdade do Senhor. Aí entra o terceiro ponto, que eu quero ler junto com vocês, se for possível colocar aqui, em João capítulo 14, versículos 16 e 17. Representando o Espírito Santo, não basta só conhecer a verdade, não basta só viver a verdade. Talvez você está olhando e falando, nossa, como é difícil ser cristão. Não é, não é, porque quando você conhece a verdade, a força do Senhor está em você. Quando você vive a verdade, não é você que vive, mas é Cristo que vive em você. Ele é o leão da tribo de Judá, é Ele que luta as tuas guerras, coloca na mão de Jesus. Por isso que você ouve sempre, coloca nas mãos de Deus, segura na mão de Deus e vai. É isso, é a vivência. Agora eu entreguei a minha vida, eu conheci a verdade, agora estou vivendo a verdade do Senhor na minha vida. E quando eu estou vivendo a verdade, eu não preciso lutar, porque tem alguém que luta por mim. Esse é o Senhor. Em terceiro, não basta apenas conhecer a verdade, viver a verdade, mas aqui entra o fundamental para quem é cristão. Mais um, eu preciso falar a verdade. E agora eu não estou falando sobre mentiras e verdade, eu estou falando falar da verdade. E a verdade é Jesus, e Ele diz aqui, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará a vocês outro conselheiro, para estar com vocês para sempre. Versículo 17, e o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e nem o conhece, mas vocês conhecem, porque Ele vive com você e estará em vocês. É por isso que um cristão, ele quer ganhar pessoas. É por isso que o cristão não pode ter a conformidade de não pregar o Evangelho. Quando você tem esse terceiro fundamento de pregar a verdade, você está cumprindo o ide. O Senhor nos deu uma ordem, ide, verbo imperativo, não tem discussão. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então o Senhor manda ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Por quê? Porque você já conheceu a verdade, porque você vive a verdade e quer passar essa verdade adiante. As pessoas precisam encontrar em nós essa alegria que nós temos de conhecer, de viver dentro da verdade. E só quem evangeliza é gente que procurou conhecer e está vivendo a verdade. Se você não é evangelista, se você não tem o ID na tua vida, está faltando alguma coisa. Essa mensagem não é para pegar no teu pé, mas é para apertar os parafusos, para que você saiba que tem muitas bênçãos de Deus reservadas para você e para a tua casa. E não depende do Senhor, depende de nós. Quando você vê alguém indo para o mundo das drogas, você pode dizer para essa pessoa, olha, conheça as verdades por trás das drogas. São verdades terríveis, que são apresentadas como verdades, mas que são grandes mentiras. O traficante de droga pode ver, quando ele vai levar uma pessoa para a droga, primeiro ele oferta a droga, porque ele sabe que naquela oferta, ele vai colocar um cara dependente dele. Semana passada me perguntaram, como é que pode acabar com a Cracolândia? Nós fomos lá no centro hoje e vimos que aquilo lá está uma terra de ninguém, usando as palavras do pastor Diego. Terra de ninguém. Mas como acabar? Só tem uma maneira de acabar, destruindo os traficantes. Porque enquanto houver droga naquele local, vai haver gente precisando da droga para sobreviver. Então eles têm que pegar o sistema de inteligência da polícia militar, o governo tem que aparelhar a polícia militar para isso, para encontrar os traficantes. Agora, você quer ver uma bênção no teu bairro? Seja usado pelo Espírito Santo para convencer as pessoas a sair desse caminho. É um traficante a menos e a tua vida estará segura dentro do lugar onde você mora. Traficante pode ser salvo se você conheceu, se você vive a verdade. O próximo passo é levar a verdade às pessoas. Se você não levar a verdade, a Bíblia diz que as pedras clamarão.
Porque está faltando gente, a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Quantos trechos da Bíblia nos mostram Senhor Jesus nos ensinando: pregue a palavra em todo o tempo, mesmo sendo em tempo ou fora de tempo, pregue a palavra. Eu pergunto a você, dentro desses fundamentos de conhecer a verdade, porque só se conhece a verdade quando se examina. Segundo, de viver a verdade, só se vive a verdade quando se conhece a verdade. Aquilo entrou na minha vida. Agora não sou eu mais, mas é a verdade do Senhor em mim. Se isso acontece, então há um tripé perfeito: Pai, Filho e Espírito Santo dentro de nós. Eu conheço a verdade, eu vivo a verdade, eu prego a verdade. Se a igreja tiver esse sentimento, nós vamos ganhar muitas almas para o Senhor ainda nesse tempo. Agora, se você falar: não é comigo, eu não consigo, eu tenho vergonha. Eu estava ouvindo o podcast do Anésio, lá com o Klaus, e ele estava falando que era uma pessoa muito tímida, que não conseguia nem pegar no microfone. Até que um dia deram uma oportunidade para ele na escola, ele se preparou direitinho, passou um tremor muito grande, mas ele foi lá e encarou. Cometeu alguns erros, tal, mas as pessoas falaram: nossa, você tem uma oratória boa. E ele que pensava ser tão tímido, tem gente que é assim: eu, pastor, eu sou muito tímido. Você pode ser tímido para pregar o evangelho, mas às vezes para mentir não é. Não é para tomar uma brejinha escondida, não é. Para ir nas festanças aí de madrugada, passar o tempo todo falando besteira, não é. São verdades do reino de Deus. É por isso que a verdade existe, para libertar a nossa vida. Quando você estiver liberto com a verdade, as pessoas terão sede de conhecer quem é o teu Deus. As pessoas virão até você, porque elas verão a presença do Senhor na tua vida. Você não precisa falar nada, como eu disse, a vida vai demonstrar. Mas o evangelho deve ser pregado. Pastor, se eu não preciso falar nada, para que pregar o evangelho? Mas ele é pregado com a vida. Então tem pessoas lá sofrendo. Você sabe que o grande índice de homossexualidade, sabe por que existe? Os homossexuais? Porque eles não tiveram atenção dentro de casa dos seus pais. Eles foram discutir coisas íntimas com pessoas lá fora. Aí você diz para mim: e o que eu podia fazer? Podia evitar. De que maneira? Amando mais o teu filho, amando mais as pessoas que estão perto de você, chegando mais próximas dela, porque depois que está tudo perdido é muito mais difícil. É por isso que nós temos que nos antecipar nesse tempo. A destruição está logo ali. Você viu o que aconteceu em Pernambuco e Paraíba nesses dias? Mais de 127 pessoas mortas em 1 minuto. Elas estavam em suas casas e no minuto seguinte já estavam mortos. A vida é assim, é um vapor. Então eu não posso perder tempo. Eu conheci a verdade, eu vou viver a verdade, vou pregar a verdade, porque eu quero povoar o céu e saquear o inferno. Eu serei usado nas mãos de Deus. É muito mais do que cantar: usa-me, Senhor. É bonito cantar, né? Aline Barros, tal. Coloca aquela voz para como um farol que brilha à noite. Que nada, farol nada, é uma escuridão, umas trevas. Briga com todo mundo, chuta o cachorro, quer matar o papagaio. É, irmão? Briga com todo mundo. Nós precisamos mudar o nosso conceito como cristãos. Eu me lembro de 20 anos atrás, não precisava ficar falando muito de oferta, de dízimo, tentando convencer as pessoas. Nada disso, meu irmão. Era necessário apenas e tão somente conhecer a verdade, porque a verdade já transformava você em um colaborador, em alguém que ajuda, em alguém que ama, em alguém que perdoa, em alguém que renova a visão dos outros, em alguém que está disponível diante de Deus. Esse conceito precisa voltar para dentro de nós. Por isso que lá nas cartas do Senhor, nas igrejas da Ásia, uma delas o Senhor fala: olha, você faz tudo certinho, mas eu tenho um negócio contra você. Você deixou de fazer as práticas do primeiro amor. Primeiro amor, quando você conheceu essa verdade. Judas conheceu a verdade. Judas viveu com a verdade. Mas na hora de viver realmente ele a verdade, ter o próximo passo e encarar a nova fase é: o Consolador está com a gente, eu estou junto com você, você nunca estará sozinho. A irmã Ângela falou um negócio tão importante: pastor, você vai voltar para Itapetininga hoje sozinho? Não, eu vou com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que coisa mais gostosa viver debaixo dessa unção de Deus. Nós nunca estamos sozinhos.
Tem gente que o Senhor vai canalizar perto de você, gente clamando dentro da sua alma, dizendo assim: eu precisava tanto que Deus falasse comigo. Tem gente que diz: Senhor, gostaria tanto de ouvir a tua voz. Está aqui, são 66 livros de voz do Senhor, dizendo para você: busca, aquele que me buscar vai me encontrar, e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o teu coração. Aqui, Deus fala com você a qualquer momento. A qualquer momento. Se esse aplauso é para mim, não precisa, mas para Deus glorifica. Deus, o Senhor tem me dando uma chance de pregar a tua palavra a outras pessoas. Eu quero conhecer a tua palavra, eu quero viver a tua palavra, eu quero pregar a tua palavra. O tempo é agora. Diga para o teu irmão: o tempo é agora. O tempo é agora. Permita que as coisas velhas passem, que tudo seja novo na tua vida hoje. Nessa quinta-feira, ainda há tempo. Eu não sei quanto tempo, mas ainda há tempo. Há tempo de você mandar uma mensagem para alguém e dizer assim: olha, eu preciso te falar da verdade que mudou a minha vida. Tem gente que diz: pastor, eu não sei evangelizar. Fala de você. Quem você era? Quem você era? Você era uma pessoa e agora na igreja você é outra pessoa. Porque o evangelho muda. E se não houve mudança, talvez você ainda não seja igreja. Você está no templo, mas não é igreja. A igreja, ela tem uma mudança, é chamada a metanoia, né? Mudança de mente, mudança de comportamento, mudança de hábitos, mudança de sentimentos. Antigamente eu dizia: a vingança é um prato que se come cru. Hoje a vingança pertence ao Senhor. Eu tenho que perdoar as pessoas. Mudança de mentalidade. É esse rumo que a tua vida vai seguir para você alcançar coisas boas que ainda estão faltando. Talvez você diga para mim: o que está faltando, pai? Há um sentimento no meu coração que alguma coisa está faltando. Então pode ter certeza: ou você não conhece ainda a verdade, ou você não está vivendo a verdade, ou você ainda não está pregando a verdade que mudou a tua vida. É simples assim. Então nesta noite de quinta-feira há uma mudança. Eu estava falando para o meu irmão: tem coisas que a gente tem que, do passado, quebrar o retrovisor da vida e olhar só para frente, pedindo a graça do Senhor, perdoando as pessoas, abençoando as famílias, renovando os votos diante de Deus. E Deus vai usar você para ganhar a tua casa, ganhar a tua família, ganhar os teus amigos. Você será sempre uma bênção. É por isso que a Bíblia diz: sê tu uma bênção. Vamos ficar em pé em nome do Senhor. É uma mensagem simples, bem simples, mas é uma mensagem que pode convencer você, se você é um cristão genuíno. O que é o cristão genuíno? Aquele que tem sede pela verdade. O que é um cristão genuíno? Aquele que vive a verdade. O que é um cristão genuíno? Aquele que quer mostrar para os outros que a verdade mudou a sua vida. Se for assim, meu irmão, sua vida será mais feliz. Eu tenho certeza absoluta. Antes de entrar aqui para pregar, eu falei com o Senhor ali: pai, muda corações nessa noite. Chega já de ver 3, 4 gatos pingados no culto de oração, meu irmão. Chega de ver 3, 4 gatos pingados ajudando na limpeza da igreja. Chega já de ver 2, 3 gatos pingados ajudando na arrumação das festas. Chega. Vamos ter amor no coração. Vamos se colocar à disposição do reino de Deus. Vamos chegar mais cedo para ter o prazer de cumprimentar os nossos irmãos e dizer: irmão, eu preciso de você, você também precisa de mim, conta comigo. Tem milhares de pessoas internadas nos hospitais, internadas no centro de recuperação, estão lá na cadeia, presas agora, estão debaixo de drogas, estão vivendo momentos terríveis, mas Deus de todas essas aflições te libertou de todas, e você está aqui na igreja hoje à noite. Pega a tua mão para o céu, fecha os teus olhos, começa a agradecer a Deus. Agradeça. Diga: pai, eu talvez não esteja ainda sabendo
da verdade do Senhor totalmente, mas eu quero fazer um compromisso com o Senhor, eu quero aprender a tua palavra. Então, meu irmão, é com você. O mesmo interesse que você tem num filme que vai ser lançado, o mesmo interesse que você tem numa novela, sei lá, num jogo de futebol. Eu digo mesmo porque é o mínimo. Busque a presença do Senhor, leia as Sagradas Escrituras, é a bula, é o manual do fabricante para a nossa vida. E aí diga ao Senhor: Pai, eu já conheço muito, mas eu ainda preciso viver esta verdade do Senhor. Eu preciso mostrar para as pessoas quem é o Senhor. Eu não posso me conformar com este mundo, com as pessoas morrendo e eu sem fazer nada. Eu preciso mostrar às pessoas que a verdade do Senhor mudou a minha vida. E então colocar isso para acontecer. Se você que está com a mão erguida, agradecendo a Deus, quer fazer um compromisso com o Senhor, eu quero te chamar aqui na frente, para você vir aqui e dizer assim: Pai, eu entendi a tua palavra. Existem muitos fundamentos, mas esses são os principais. E eu faço um compromisso com o Senhor, Pai, de aprender mais da tua palavra. E quando aprender mais da tua palavra, eu faço um compromisso com o Senhor, eu quero viver a tua palavra. E quando eu estiver vivendo a palavra do Senhor, eu também vou levar essa verdade às pessoas. Verdades que vão mudar a minha vida a partir de hoje. Se você é uma pessoa que precisa de mudança, o Evangelho é mudança. E ele está disponível. Nós vamos orar por você aqui na frente. Dê um passo em direção ao Senhor. Não é aceitar Jesus, é receber o propósito de Jesus na tua vida. É dizer: Pai, é isso que eu preciso para ter uma nova vida. Eu preciso tirar aquele rancor, eu preciso tirar aquela mágoa, eu preciso olhar para frente, eu preciso quebrar o retrovisor da vida e dizer: não, eu quero uma nova chance. Venha para frente, o Senhor te chama. Não é um compromisso assumido comigo, é assumido um compromisso no altar do Senhor. Você estará aqui na frente não diante de mim, mas diante do altar do Senhor. O Espírito Santo ainda toca no meu coração, dizendo que há ainda pessoas que precisam ter esse entendimento, que precisam deixar a sua vida, aquela vida que parece: sabe, Pai, eu não sei nem para que eu sou cristão. O Senhor te mostrou nessa noite. Você é cristão para conhecer a verdade. Você é cristão para viver a verdade. Você é cristão para pregar a verdade. Saia do teu lugar. Podemos cantar uma chance igual a essa? Podemos? Enquanto isso, você tem essa oportunidade para a gente orar e encerrar a mensagem desta noite. Paulo, você está assumindo um compromisso diante de Deus e Deus vai te honrar. Eu creio e oro declarando a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores sobre a sua vida. Eu declaro quebrado o retrovisor da vida, para você olhar para frente, para o futuro e ver a glória do Senhor sobre você, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Uma chance igual a essa talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu a mim mesmo, assim o farei. Me dá mais uma chance. A chance está aqui. Vem aqui na frente. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne. Não seja tímido. Fazer tua
Viva a verdade de Deus hoje na tua vida, meu irmão. Venha para frente, receba uma renovação do Senhor. Venha, meu irmão, tem gente que precisa nesta noite. Tem pessoas que o Espírito Santo me revela, já pensou até em desistir da vida. Não é isso que Deus quer para você. O Senhor tem uma nova vida para você. Talvez nessa semana você disse: para quem ir na igreja? E você veio, e o Senhor falou com você, e o Senhor quer renovar a tua vida nessa noite. Venha para frente. Há uma nova vida esperando por você nesse lugar. Venha, sem demora. É com você mesmo. O Espírito Santo te chama. É você mesmo que nessa semana pensou abandonar até tua família. É você mesmo. Venha. Não se envergonhe. O Senhor tem dupla honra. No lugar da vergonha, o Senhor tem dupla honra. Dupla honra esperando por você. Dê um passo em direção ao Senhor. Diga: Pai, foi comigo essa palavra. Eu preciso ler mais. Eu preciso conhecer mais. Eu preciso viver mais. Eu preciso pregar mais. Eu preciso me unir mais. Perdoar mais. Amar mais. Eu preciso entender o que é contribuir na tua casa. Eu preciso, Senhor. A porta está aberta. A oportunidade está aberta. Depende de você. Vem para frente. Diga: eu quero, Senhor. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua. Que a minha vida seja tua vida. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Senhor Deus, eu fiz aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu preguei da verdade que convenceu a minha vida. O Senhor sabe, Pai, eu estou nessa carreira desde que eu nasci, há 54 anos atrás. Com os meus pais, com os meus irmãos. Tivemos muitas dificuldades, muitos problemas, mas de todos eles o Senhor nos deu a vitória e nós estamos aqui. E eu preguei a tua palavra porque eu conheci a tua verdade. Eu estou tentando viver a tua verdade. Eu estou pregando a tua verdade. Pai, a minha parte, que era nesta noite pregar a tua palavra, eu fiz. Que o Senhor Espírito Santo que convence, porque é o Senhor que convence, não é a minha voz, possa convencer as vidas a ter uma mudança de vida para melhor. E assim a igreja será melhor na terra. Pai, eu oro abençoando esta igreja, em nome de Jesus, amém. Dá um abraço ao teu irmão e fala assim: irmão, viva a verdade do Senhor que vale a pena.